Seja bem-vindo a mais um episódio do documentário do Distinto. Bom dia. Bom dia. Seu Evandro, o nosso coordenador aqui do canteiro de obras. E nós vamos atualizar vocês sobre os próximos passos, sobre os BOs, se teve BOs, se não teve BOs, como que está aqui a execução do Distinto, nosso empreendimento na Quadra do Mar, aqui em Balneário Pissarras. Evandro, o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, nesse mês de... um apanhado geral do mês de maio? O que a gente tem feito, né? A gente tem comentado no vídeo anterior a respeito da execução do término dos blocos, que a gente concluiria nesse mês aí, mas o solo tem se comportado de maneira que a gente não estava prevendo. Todo o contorno da obra se comportou da maneira que a gente preveu, né? Sim. Não desbarrancou, não tivemos nenhum problema, mas na extrema com o vizinho é um solo que já foi mexido, é um solo que não tem a compactação natural, né? Sim. Então, cara, tivemos problema, a gente optou por colocar uma escavadeira, uma hélice contínua agora, fazer uma cortina de estaca para prevenir, não ter problemas com vizinhos e garantir a execução sem ter nenhuma interdição ali com relação da casa, né? Então, não se comportou como a gente esperava o terreno, estamos tendo que fazer uma cortina de estaca, por isso nossos blocos evoluiu até essa etapa, a gente não conseguiu avançar mais por causa de um talude que tem que ser criado para a gente colocar a máquina, né? Então a gente está dando sequência agora na parte da cisterna, e a laje da ETE, onde que ela vai ser instalada, né? Temos as ancoragens, é uma cisterna de fibra, e lá a ETE, perdão, é de fibra, e a nossa cisterna de concreto, né? Sim. Ainda sobre aquela contenção, ela não estava prevista porque estava apostando que daria certo fazer de outra maneira, né? Isso, foi feita a sondagem, né, do terreno, e ele mostrava uma camada bem firme na superfície, né? Então a gente optou por não fazer essa cortina por causa dessa camada. Se você verificar, assim, todo o terreno aqui, ó, é uma camada bem dura de terra. Outro lado também, lá a gente já cavou na extrema, aqui também está na extrema, onde a gente vai precisar fazer a cortina e não teve esse problema. Só que lá a gente identificou que foi escavado para ser feita aquela casa, foi movimentada aquela terra. Então essa camada de terra firme já não existe mais. E embaixo da terra firme tem uma areia. Então a gente tirou toda aquela camada firme, foi colocado lá mais areia. Então, cara, isso veio tudo abaixo. E todo o nosso lençol também, a gente está contra o nível do mar, né? O mar está lá, então toda a água ela vem caindo de lá para o sentido do mar. Então toda a nossa água vem de lá. Sim. E é bem onde a gente tem o terreno mole. Então, cara, começou a escavar, você não consegue colocar ponteira porque a gente está na casa do vizinho já, né? Uhum. Então a água vem carregando essa areia mole e daí foi onde a gente enfrentou esse problema aí e tivemos que buscar uma solução, né? O que eles estão executando agora? Isso, vamos iniciar a execução dessa hélice, né? Vai ser como a gente fez para os blocos, né? Da mesma maneira. Mesma maneira, é um fuso, né? Que vai perfurar e vai encher de concreto. Chegaram hoje 5h30 da manhã, daí estão montando a máquina aí para começar a operação hoje. Previsão de uns 4 dias de execução, para a gente fazer aí em torno de 60, 70 estacas, uma do lado da outra. Como foi feito nesse prédio como aqui? Foi feito aí? Que vocês conseguem ver como que ficou. Provavelmente eles tiveram o mesmo problema lá atrás, e eles tiveram que fazer várias estacas para virar um paredão para poder trabalhar e aí de fato fazer a contenção depois, né? Isso. Então isso aqui não é a contenção. Não. Isso é a estaca só para segurar o terreno para poder trabalhar, para ele ficar no limite do terreno, a gente poder escavar todo ele não desmoronar e a gente conseguir fazer daí sim a nossa contenção para o subsolo, né? É isso? Exato. É só para a gente conseguir chegar no nível que a gente precisa sem desbarrancar. Então é uma contenção agora apenas para areia, né? Certo. Só para segurar ela, depois vai vir a nossa contenção com toda a impermeabilização que a gente vai ter, né? Dentro do concreto e tudo mais para poder não ter infiltração e resistir essa pressão aí dessa areia. Mas aí depois dessa fase, depois que você faz ali, tem que esperar quanto tempo para secar? Para curar? Falando de maneira mais simples possível no vídeo para que qualquer pessoa entenda. Sim. Porque depois tem que aguardar isso aí ficar consistente, concreto, né? Atingir a resistência ali, a resistência. Vai ser quantos MPAs ali? A gente está projetando um concreto, um traço, não nos focamos a questão da resistência em MPA hoje, porque a gente está buscando uma resistência que a gente atinja com 15 dias, né? Porque normalmente um concreto, para atingir uma resistência de desforma,
é em média de 21 dias, né? A gente Sim. trabalha com... Quando a gente trabalha com a MPA que a gente busca, Sim. né? Com a resistência que a gente Que a busca. gente busca. Então, a gente está colocando uma resistência superior para a gente conseguir em 15 dias abrir, porque a gente não tem mais frente, né? A gente está com ela lá, precisando escavar para dar sequência nos blocos. Então, a gente está buscando um concreto, não focamos na questão da resistência em si, não guardei esse número. Não, O número que eu guardei foi a questão dos 15 dias poder abrir talude e abrir blocos para a gente poder continuar com o trabalho, né? Então executa 4 dias, tipo até segunda-feira que vem. Temos feriado amanhã, a máquina tem não pode feriado. trabalhar. Sexta também não? Sexta vamos trabalhar. Sexta trabalha. Sexta direto. Sábado só podemos até meio-dia, regra da cidade também, né? Sim. Então, e por se tratar de uma regra, eles batem muito em cima, multa e tudo. Então a gente tenta não correr riscos, né? Claro. Porque uma concretagem sempre pode dar um probleminha ou outro, então se passar, chegar no período da tarde Sim. é multa e tudo Aham. aquilo que a gente sabe. Então o sábado é para tirar um atraso que a gente teve nesses 2 dias aí. Tá. E daí conta segunda e terça ali. Segunda e terça, beleza. A programação é de 4 a 5 dias, 4, né? 5 dias. Metade da semana que vem, então. Isso, mais Tá bom. tardar quarta-feira. E aí 15 dias depois, aí dá para fazer a escavação, então. Aí como a gente precisa ter frente, eu já vou abrir porque eu não vou tirar o talude da Sim, estaca. sim. Eu vou, como a gente tem um talude superior ali de 3,5 metros, 4, eu vou reduzir esse a 0 Uhum. e vou fazer o talude a 0 das Sim. estacas. Então eu consigo abrir mais uma carreira de bloco uma ali carreira onde de está bloco. aqueles madeirites. Perfeito. Então a gente já consegue evoluir um pouquinho mais daí Perfeito. na outra semana para a gente começar os Legal. blocos aqui e não ter problema com as estacas. Legal. Esses blocos aqui estão quase já prontos para a gente executar? Qual que é a Isso. programação? Esses blocos eles estão prontos, eles estavam junto com os blocos roxos ali, mas como o nosso talude teve que avançar muito, a gente teve que parar aqueles blocos, deixamos esses 2 prontos e avançamos para a cisterna, para a gente ter um volume de concreto, porque não compensa a gente acabar concretando esses 2 blocos aí, pagando taxa de bomba por 2 blocos só. blocos, né? Então eu mandei eles parar, focar na cisterna para a gente ter pelo menos as 2 etapas para a gente evoluir aí. E a programação era de concretagem na sexta, mas conforme a gente foi buscando a agenda da máquina, eu não consigo concretar a cisterna, concretar as estacas, teria que ter 2 bombas ou parar uma no meio do processo para fazer outra, então a gente optou por diminuir um pouco o ritmo na cisterna também, para deixar lá para terça-feira a gente concretar ela e o foco total em estacas para poder liberar essa nova etapa de blocos aí e a gente ter frente de trabalho. Sobre a nossa cisterna, ela concreta, já tem um prazo para concretar ela? Vai ser concretado junto? Vai ser concretado junto, era para ser nessa sexta, a gente está programando ela para quarta. Terminando as estacas, né? Se a gente terminar as estacas na terça, a gente concreta a quarta. Se a gente terminar as estacas na quarta, a gente concreta na quinta. Então o armador tem frente agora para Tem poder frente, trabalhar. tem os blocos para fazer, Os daí blocos. o carpinteiro também tem as formas lá para montar, né? E Certo. é uma cisterna toda com um tratamento de pênetro, né? De impermeabilizante. Então a gente precisa fazer um tratamento na tubulação, fita hidroexpansiva nas tubulações. Então tem um processo, depois da ferragem, da armadura, um processo bem detalhista, bem com muito detalhe ali para a gente prever essa questão da infiltração, né? Cara, e para fazer manutenção de uma cisterna dessa depois? Vai ter a janela, nós temos 2 células, né? E depois a gente tem uma janela que a gente entra por cima aqui e tem janela para entrar dentro das células. Então vai ter uma tampinha, né? Não tem, entrar com máquina grande, não tem como entrar. Mas uma pessoa vai conseguir acessar lá para ter essa manutenção. E a ideia é a gente evitar todo tipo de problema agora, né? Sim. Claro, troca de motor, essas coisas isso vai acontecer. Mas infiltração, aonde vai passar a tubulação, a gente já para prevenir vai colocar uma fita hidroexpansiva que ela, conforme ela tiver contato com a água, ela já vai, o próprio nome diz, vai expandir ali e vai vedar essa situação. Poderia ser feito depois, mas a garantia de ser feita agora, antes da concretagem, é melhor. Sim. Então a gente já tá tudo certo, tubulação tá aí, material da fita também, Sim. e agora é só montar. Para montar eu preciso que o pessoal coloque as formas, para a gente poder furar e posicionar a tubulação no lugar correto, né? E aí a estação de tratamento de esgoto também, depois da concretagem de lá, libera para fazer a instalação dela? A programação é conforme a gente dá a frente ali, porque ali os armadores estão finalizando o trabalho, vai passar para a parte de carpintaria. Sim. Então o que a gente vai fazer? Trazer os armadores para cá e vamos fazer a cisterna. Se a gente puder fazer... estação? A laje, né? Que a gente vai criar uma laje. E daí a gente recebeu o projeto aí com as ancoragens, a gente aumentou o número de ancoragem dessa cisterna, não vai ser padrão. Da ETE? Da ETE, perdão.
da ETE, e daí a gente vai fazer a laje com os pontos de ancoragem em inox, porque ela é uma ETE de fibra, né? Uhum. E daí ela é colocada aí, como a gente tem uma pressão negativa de água, então ela é ancorada na laje para não boiar, no caso. Caso precise fazer uma manutenção, esgotar ela, para fazer uma manutenção, ela não boiar ali. Então ela é ancorada tudo em ganchos de inox na laje. E a ideia é concretar já semana que vem também isso aí, para a gente ter a entrega dela, porque também preciso da cura desse concreto, porque ela vai ser instalada e a gente precisa encher ela no dia, né? Para ela não implodir, a gente aterrar toda. Então a laje já tem que estar na resistência para receber toda a carga, né? Caso nos outros vídeos vocês não viram, a ETE é uma estação de tratamento de esgoto. É uma exigência aqui da prefeitura, do sistema aqui da região. Então o esgoto ele sai do prédio já tratado. Ele não vai para a área pública, para depois vai lá para um outro lugar, para um depósito, né? E fazer o tratamento externo da prefeitura. Não, não é o município que faz o tratamento. Cada prédio vai fazer o seu próprio tratamento e esse material ele já sai... Daqui ele já sai para o pluvial? Não. O líquido? Ou ele é um pré-tratamento? Não, ele é o tratamento já, né? Ele já sai para uma outra tubulação, mas não é a pluvial, é a rede de esgoto mesmo da cidade. A cidade ela já tem as ETEs dela na cidade, só que não está em todo o território, né? Sim. Esse prédio aqui não precisa, o nosso novo prédio já tem, não vamos precisar de ETE, lá já tem a rede de tratamento. Sim. Então aqui a gente vai ter que tratar todo o nosso esgoto e bombear lá para a avenida. Tenho que abrir toda a rua, levar uma tubulação até lá e colocar na rede deles lá. Então, por se tratar de longe, acredito que eles não tenham as bacias elevatórias para levar o sólido, né? Sim. Então a gente vai, aqui na região, precisa tratar todo o sólido, só manda o líquido lá e eles levam direto para a rede deles. Beleza. E o que você acha aí sobre essa água aí? Será que agora a gente secou todos os rios aqui da região? Não para de sair água daqui, não, né? Cara, não. Se você vê o que acontece, a gente consegue até secar, a gente está muito baixo aqui. O lençol freático aqui, ele estava a 1,5 m quando a gente abriu o terreno. Sim. Então... 1,5 m é quase nada, né? Quase nada. Olha o quanto a gente está aqui. A gente está a 6 metros de profundidade, 7 metros de profundidade da onde que a gente estava no início. Sim. Então, a gente consegue até secar o colchão de água, né? Sim. Só que ela mina do chão. E daí você não consegue secar por baixo, né? Que as ponteiras elas vão ficar ao redor e a gente consegue secar essa massa de areia que tem em volta. Mas o chão a gente não consegue, então está minando do chão. Então a gente está tendo várias estratégias, colocando ponteiras como se fosse uma drenagem com brita e tudo para conseguir captar a água quando ela nasce. Quando ela sai do solo ali mesmo, a gente já está tentando captar elas para não ter problema. Mas acaba trazendo areia, então é uma dificuldade. Por isso que a gente não evoluiu na laje da ETE. A gente vai terminar a cisterna, ela estando pronta para concretar isso aqui, com 1 dia, 2 dias a gente monta. Então a gente tira toda a areia novamente, monta as caixas e daí vai fazendo manutenção ali dessa areia que está subindo para não acabar tampando as armaduras e concreta ela de uma vez. Daí já estamos livres disso. Pra vocês terem noção, o Distinto ele tem um cronograma de 36 meses, tá? Engenharia é menos, é 33, 34. Mas comercial, 36 meses. A gente começou em janeiro, então a gente está indo para o final agora, em junho, a gente termina o primeiro semestre dos 6 semestres, né? Se são 36 meses, são 6 semestres. Então, 15% do tempo, agora final do mês, ele já avança, de cronograma, de tempo. Mas em termos físicos de obra, não avançou tanto assim. A gente tende a, em julho, atingir 12% em julho. Então tem uma defasagem. Mas é porque essa fase aqui, ela é a única fase que pode ser executada. Não tem como, o cara do tijolo não veio, né? O pedreiro do tijolo não veio. Vamos dar sequência aqui em outra etapa. Talvez no contrapiso, ou alguma outra etapa. O cara do reboco não veio, vamos fazer o contrapiso. O da elétrica não veio, vamos fazer hidrossanitário. Não tem muitas frentes que podem ser feitas simultâneas. Nessa fase aqui é isso e pronto. Agora a gente precisa abrir frente de serviço. Executar toda a estrutura do prédio, depois de executar a estrutura do prédio, aí sim, aí abre outras frentes de serviço. Abre alvenaria, abre drywall, abre contrapiso, e aí assim por diante. Então, existe essa defasagem no começo, mas depois quando a gente chega nos pavimentos tipo, que vão estar mais ou menos nessa altura, o pavimento tipo,
Quando chegar nos pavimentos tipo, aí a gente consegue ter mais sequência, né? mais precisão de cronograma, porque não depende mais de chuva, de BOs externos, não, a gente está já erguido, né? Já está mais alto do chão, já não tem mais interferência do solo, e aí a gente consegue ser mais preciso na execução, né? Então essa fase é um Kinder Ovo. E você acha que essas atividades aqui vão ser substituídas por robô nos próximos anos? Olha, Léo, eu acho pouco provável. Pouco provável. Eu acredito que o que vai evoluir é os métodos construtivos, né? Essa parte, principalmente de fundação, assim, cara, não consigo ver. É claro, a gente como diz, é uma evolução, a gente não faz, não entende para onde a gente pode chegar com isso, né? Mas eu acredito que essa parte aí vai muito tempo para a gente conseguir, né? Vai depender, eu acho, muito de maquinário, né? A evolução não é somente IA que vai resolver, é todo um maquinário para a gente conseguir chegar nessa parte de escavação. É um serviço muito artesanal, né? Provavelmente o sistema vai ter que mudar, porque colocar um robozinho aí para bater essas estacas, né? Romper estaca, fazer essas coisas assim, não parece fazer muito sentido. Mas as coisas estão mudando bem rápido. Então. Bem rápido. Olha, já tem muito robô para fazer execução de reboco, argamassa, né? Execução da pintura, instalação de porcelanato e com vários benefícios, né? Não tem hora, não tem dia, não chega segunda-feira de manhã fedendo cachaça, não fuma derby, né? Joga carteira de cigarro no chão. E claro que essas pessoas elas vão se reposicionar, porque elas já não querem mais trabalhar na obra. Sim. Então não querem mais, e tá certo. É um trabalho pesado mesmo, né? Então, ao menos para acabamentos, que já é um ambiente que não tem interferência do solo, ter algum equipamento já robotizado, equipamento para poder fazer, já é mais possível. Ainda não é financeiramente viável, mas vai acontecer. E demandando menos pessoas, naturalmente o negócio anda até mais rápido, que é feito por máquina, né? Acredito. Eu acho que é bem isso mesmo, nessa parte que a gente consegue planejar melhor, né? Ter uma métrica, reboco 2 centímetros, 3 centímetros, a máquina vem e faz. Eu acho que eu digo dessa etapa é uma etapa onde que a gente, até a nossa previsibilidade muda dia a dia, né? Vai mudando. Porque a gente tem um imprevisto que, vem uma água do chão, mesmo fazendo sondagem, mesmo fazendo estudo de solo, ainda assim... A gente tá muito refém aqui, né? De todos os intempéries e todos os imprevistos que acontecem. A hora que a gente partir para lá, onde que nem dizer meu professor da faculdade, é videogame. Porque aí é montar forma, montar armadura, então tem um projeto para tudo, tem tudo nos centímetros, nos milímetros e não tem erro, né? E para isso eu acho que o robô funciona muito bem. Que nem você falou de romper as estacas. Tem máquina hoje que coloca, ela rompe as estacas, sim. Mas que nem você falou, não é viável. A viabilidade disso não Exatamente. Para essa etapa aí não funciona. Ainda bem que o clima está nos ajudando aqui, né? Está nos ajudando, não está chovendo tanto. Então, mais um mês. Mais quanto tempo aí para a gente conseguir liberar essa frente aí, Evandro? Essa frente, eu digo, de blocos. Acho que a maior preocupação, o maior desafio é não só os blocos, mas executar a laje do subsolo e as cortinas de contenção. Exato. Sabe? Esse é o nosso caminho crítico. A hora que a gente conseguir fugir disso daí, então a gente tem um prazo para a execução da laje de 30 dias, né? 30 dias? 30 dias corrido, né? E daí agora a gente está só dependendo dessa situação para a gente finalizar a questão dos blocos. Eu acredito que vai abrir os blocos, vamos ter mais 15, vamos concretar as estacas, 15 dias para elas poderem secar, a gente conseguir abrir os blocos, mais uns 15 dias para executar e um mês para a laje. Mais 60 dias para termos então, final de julho, início de agosto ali, a gente ter a laje do subsolo concretada. Isso. É isso, né? E a gente vai buscando formas para poder ganhar esse tempo, né? Que nem antes até de terminar os blocos, já estamos com planejamento de assim que eu abrir as próximas etapas ali, tirar toda essa forma daqui e já começar a trabalhar na laje. Sim, com forma, liberando ela. Com fundo de viga, painel. Sim. Então, estamos buscando encurtar esse prazo aí, mas acredito que esse é um prazo realista, esse que você passou, e é a nossa meta encurtar.
Tá gravado, tá gravado. Obrigado aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Fique à vontade para fazer questionamentos. A gente está aqui para esclarecer, seja se você é cliente aqui do Distinto, seja se você é um corretor de imóveis, se você é engenheiro, incorporador, a gente quer bater papo sobre os empreendimentos. Valeu!